A CCJ da Câmara analisa hoje, a partir das 14h30, a proposta de emenda constitucional que proíbe a posse e o porte de qualquer tipo de droga. Tá? Isso, né, sem autorização ou desacordo com a determinação legal ou regulamentar. A aprovação dessa PEC ocorreu em abril, mais precisamente no dia 16, em resposta ao Supremo Tribunal Federal, que tenta flexibilizar o porte e a posse de maconha. No primeiro turno foram 53 votos a favor e no segundo 52. Como há essa tramitação, então essa PEC sai lá do Senado, agora está na Câmara, vai passar pela CCJ e aí vamos ter os demais segmentos até ela ser analisada em plenário. Para falar sobre a PEC, eu estou aqui com o relator da proposta lá na Câmara, o deputado Ricardo Salles. Deputado, seja muito bem-vindo ao Meio Dia em Brasília. Obrigado, prazer estar com vocês aí. Ô, deputado, eu vou ser direto. O senhor vai, no seu relatório, o senhor vai defender a admissibilidade da PEC ou ela tem algum vício de constitucionalidade? Não, a PEC deve ser admitida, ela não tem nenhum vício. Eu entendia que no mérito ela podia ainda ser aprimorada, de tal sorte que a gente colocasse mais carga sobre o usuário, né? Afinal de contas é o usuário o grande responsável pela existência do próprio tráfico de drogas, mas acabei sendo convencido por colegas senadores de que qualquer alteração no texto poderia ensejar ou deveria ensejar o retorno ao Senado e, consequentemente, atrasar o processo. Então, por essa razão, nós devemos aprovar o texto como veio e, dessa forma, dar celeridade ao seu encaminhamento para o plenário da Câmara dos Deputados. Agora, deputado, só me tira uma dúvida regimental. Ele ainda passa por comissão especial ou não, né? Porque como ele já foi analisado pelo Senado, é só a Câmara, ela funciona como casa revisora nesse caso, não é isso? Ou passa por comissão especial? Não, eu tenho a impressão que o presidente Lira não é obrigado a instaurar a comissão especial nesse caso. Ele pode, a requerimento, encaminhar direto à plenária, havendo entendimento político nesse sentido. Mas tem clima para se aprovar essa pauta, essa PEC também na Câmara, pelo plenário da Câmara, deputado? Eu acho que sim. Na CCJ, com certeza. Na CCJ não há dúvida. No plenário da Câmara, evidentemente, isso é algo a ser conversado com o presidente Arthur Lira, ele que tem o controle da pauta, ele tem a temperatura da casa, mas me parece que a sociedade já deixou claro para o parlamento que quer uma resposta contundente, né, dos representantes, dos legisladores, contrária a essa onda de flexibilização de drogas no país e que tem causado tantos males, né, em todos os nossos estados, nas grandes cidades, na minha cidade de São Paulo, com a Cracolândia, enfim, é preciso haver um endurecimento e não me parece que os parlamentares ousarão contrariar o que querem os seus eleitores. Ou seja, há clima para que essa PEC passe e o cidadão, né, ele clama por isso, né, deputado? Pelo menos pelo que o senhor me fala, parece que o brasileiro ele quer resolver esse problema de uma vez por todas. Porque não pode deixar uma interpretação dessa a cargo do Supremo Tribunal Federal. Me parece que essa reação foi uma daquelas poucas reações do Congresso que, de fato, resolveram, tanto deputados quanto senadores resolveram peitar aí certos abusos do Supremo Tribunal Federal. Você também concorda com essa tese, deputado? Não há dúvida, quem pode formular política pública é quem tem voto, né? Isso é um ensinamento que sempre eu escuto do professor Ives Gandra. A Constituição brasileira atribui ao Executivo, que é o representante da maioria, algumas competências para formulação e administração de política pública, outras competências para o Legislativo, que é onde estão representados todos os segmentos da sociedade brasileira. Apenas o Executivo, na sua esfera de competências, e o Legislativo também na sua esfera de competências, é dada a formulação de política pública, escolha de mérito. O Judiciário, que tem um papel fundamental de resguardar a Constituição, né, de fiscalizar o cumprimento das leis, mas ele não pode fazer política pública. Não tem legitimidade do voto, ele não foi votado, não foi escolhido pela população para fazer essas escolhas. Essas escolhas de mérito são prerrogativa dos poderes executivo e legislativo, e como tal, está agindo através dessa proposta de emenda constitucional.